São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Depois que o verdadeiro amor de Cristo transformou perfeitamente São Francisco na verdadeira imagem de Cristo crucificado, e tendo cumprido a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo no Santo Monte Alverne, depois da solenidade de São Miguel, desceu do monte o angélico homem São Francisco, com Frei Leão e um devoto aldeão, sobre cujo burrinho Francisco ia montado, porque por causa dos cravos dos pés não podia andar a pé. Tendo eles descido do monte Alverne, uma grande multidão o cercava, porque a fama de santidade de Francisco havia se espalhado. Naquela hora que o serafim havia aparecido para Francisco, uns pastores que estavam ali pela região viram ao longe o monte Alverne como que em chamas, e deduziram logo que se tratava de algum grande milagre que Deus fazia na vida de Francisco. Onde Francisco estava, todos vinham vê-lo. Homens e mulheres, pequenos e grandes, os quais, todos com grande devoção e desejo, esforçavam-se por tocá-lo e beijar-lhe as mãos. Como ele não podia negar-se à devoção do povo, embora tivesse as mãos enfaixadas para ocultar melhor os sagrados estigmas, enfaixava-as melhor e as cobria com as mangas, dando-lhes a beijar só os dedos descobertos. Mas, ainda que ele procurasse esconder e ocultar o sacramento dos gloriosos estigmas para fugir de toda ocasião de glória mundana, aprove a Deus, para a sua glória, mostrar muitos milagres por virtude dos sagrados santos e gloriosos estigmas, especialmente naquela viagem do Alverne a Santa Maria dos Anjos, e depois muitíssimos outros milagres em diversas partes, durante a sua vida e depois da sua morte, para que a sua oculta e maravilhosa virtude e a enorme caridade e misericórdia de Cristo para com ele se manifestasse ao mundo por claros e evidentes milagres. Aproximando-se São Francisco de uma vila que estava nos confins do condado de Arezzo, parou diante dele uma mulher chorando muito e tendo nos braços um filho que tinha 8 anos, durante 4 dos quais sofria de hidropsia. Ele estava deforme, com o ventre tão inchado que mal podia ficar de pé. Como a mulher pusesse o filho na sua frente, pedindo que orasse a Deus por ele, São Francisco colocou-se primeiro em oração e depois, feita a oração, pôs as suas mãos santas sobre o ventre do menino. Todo o inchaço se dissolveu de repente e ele ficou perfeitamente curado. Devolveu-o à sua mãe, que, recebendo-o com enorme alegria, o levou para casa. Agradeceu a Deus e ao santo e mostrava de boa vontade o filho curado a toda a região que vinha à sua casa para vê-lo. São Francisco demorou um tempo naquela cidade a pedido dos cidadãos. Nesse tempo fez muitos outros milagres. Depois dali, partiu para Santa Maria dos Anjos com Frei Leão e com um bom homem que emprestava o seu burrinho sobre o qual São Francisco andava. Aconteceu que pelas más estradas e pelo grande frio, caminhando todo o dia, eles não puderam chegar a lugar nenhum que pudessem se albergar. Por isso, obrigados pela noite e pelo mau tempo, eles se abrigaram sobre uma rocha escavada para escapar da neve e da noite que estava chegando. Estando assim mal abrigado e mal coberto, o bom homem, a quem pertencia o burrinho, não podendo dormir por causa do frio, e não havia nenhum jeito de acender um fogo, começou a queixar-se baixinho consigo mesmo e a chorar, e quase que se queixava de São Francisco, que o havia levado a tal lugar. Então,
Francisco, ouvindo isso, ficou com pena dele e, em fervor de espírito, estendeu a mão sobre ele e o tocou. Logo que o tocou, com a mão furada pelo fogo do serafim, desapareceu todo o frio e entrou nele tanto calor por dentro e por fora que lhe parecia estar perto da boca de uma fornalha ardente. Por isso, confortado imediatamente na alma e no corpo, adormeceu e, como ele mesmo disse, dormiu mais suavemente naquela noite até de manhã, no meio das pedras e da neve, como nunca tinha dormido, nem mesmo em sua própria cama. Quando São Francisco chegou com Frei Leão em Santa Maria dos Anjos, foram recebidos pelos frades com a maior alegria e caridade. E daí em diante, São Francisco morou a maior parte do tempo naquele lugar, até a sua morte. A fama de sua santidade e dos seus milagres se expandia continuamente, cada vez mais, pela ordem e pelo mundo, embora ele, por sua grandíssima humildade, escondesse como podia os dons e as graças de Deus, chamando-se de grandíssimo pecador. Francisco percebeu que a força do seu corpo estava diminuindo cada vez mais e não podia mais cuidar do governo da ordem. Apressou então o capítulo geral, desculpou-se humildemente diante dos frades pela sua fraqueza, que não deixava mais atender ao cuidado da ordem. Instituiu o vigário seu, Frei Pedro Catani, recomendando-lhe aos ministros e provinciais da ordem afetuosamente o mais que ele podia. Feito isso, Francisco, assim confortado em espírito, levantou os olhos e as mãos para o céu e disse assim: A ti, Senhor meu Deus, eu te recomendo a tua família. Até agora confiaste a mim, e agora, pelas minhas enfermidades, não posso mais cuidar. Também a recomendo aos ministros provinciais, que eles tenham que te prestar contas no dia do juízo, se algum frade perecer por sua negligência, por seu mau exemplo ou por uma correção muito áspera. Nessas palavras, como aprove a Deus, todos os frades do capítulo entenderam que estava falando dos estigmas quando se excusava pelas enfermidades. Durante o pronunciamento de Francisco, nenhum deles pôde deixar de chorar. Daí em diante, deixou todo o cuidado da ordem ao seu vigário e aos ministros provinciais. Dizia ele: Agora, desde que eu deixei o cuidado da ordem por minhas doenças, não sou mais obrigado senão a orar a Deus pela nossa religião e dar um bom exemplo aos frades. Muitas pessoas viam os sagrados estigmas que Francisco buscava ocultar. Frei Leão, outros frades, cardeais, até o sumo pontífice, o Papa Alexandre, pregando ao povo quando estavam presentes todos os cardeais, entre os quais o santo Frei Boaventura, que era cardeal na época, disse e afirmou que tinha visto com seus próprios olhos os sagrados e santos estigmas de Francisco. Também a nobre senhora Jacoba de Settesoli, que era a maior senhora de Roma no seu tempo e era devotíssima de São Francisco, viu os seus estigmas antes que ele morresse, e quando ele morreu, viu-os e os beijou muitas vezes com suma reverência, pois veio de Roma a Assis para a morte de São Francisco por divina revelação. São Francisco, alguns dias antes de sua morte, esteve doente em Assis, no palácio do bispo, com alguns de seus companheiros. Apesar de toda a sua doença, ele cantava muitas vezes certos louvores de Cristo. Um dia, disse-lhe um de seus companheiros: Pai, tu sabes que estes cidadãos têm grande fé em ti e te julgam um santo homem. Por isso podem pensar que se tu és quem eles creem, deverias nesta enfermidade
pensar na morte e antes chorar que cantar, pois estás tão doente. E o teu cantar e o cantar que nos pede fazer é ouvido por muita gente do palácio e fora dele. Por ti, esse palácio está totalmente cercado de pessoas, e com isso poderiam ter um mau exemplo. Por isso eu acho que tu farias bem em sair daqui e que nós voltássemos todos para Santa Maria dos Anjos, pois não estamos bem aqui entre seculares. São Francisco respondeu: caríssimo frade, tu sabes que 2 anos atrás, quando estávamos em Foligno, Deus te revelou o termo da minha vida e também revelou a mim. Daqui a poucos dias, nesta doença, vai chegar esse termo. Na revelação, Deus me fez certo da remissão de todos os meus pecados e da bem-aventurança do paraíso. Até ter a revelação, eu chorei a morte e meus pecados. Mas, depois que eu tive a revelação, estou tão cheio de alegria que já não posso mais chorar. Por isso, eu canto e vou cantar a Deus que me deu o bem da sua graça e me faz certo dos bens da glória do paraíso. Sobre a nossa partida daqui, eu estou de acordo e me agrada, mas deveis encontrar um jeito de me levar, porque pela doença eu não posso andar. Então os frades tomaram-no nos braços e o levaram, acompanhados por muitos cidadãos. Quando chegaram a um hospital que havia no caminho, São Francisco disse aos que o carregavam: ponde-me no chão e virai-me para a cidade. Quando foi posto com o rosto virado para Assis, ele abençoou a cidade com muitas bênçãos, dizendo: que sejas abençoada por Deus, cidade santa, pois por ti muitas almas se salvarão e em ti vão morar muitos servos de Deus, e muitos de ti serão escolhidos para o reino da vida eterna. Ditas estas palavras, fez que o levassem adiante a Santa Maria dos Anjos. Quando chegaram a Santa Maria, levaram-no para a enfermaria e ali o puseram a repousar. Então São Francisco chamou um dos companheiros e lhe disse: caríssimo frade, Deus me revelou que desta enfermidade até tal dia eu vou passar desta vida. E tu sabes que Dona Jacoba de Settesoli, devota caríssima da nossa ordem, ia ficar muito triste se soubesse da minha morte e não estivesse presente. Por isso, faze-a saber que se quiser me ver vivo, venha aqui imediatamente. O frade lhe respondeu: muito bem, pai, porque pela grande devoção que ela tem para contigo, seria muito inconveniente que ela não tivesse na tua morte. E São Francisco lhe disse: então vai e traz o tinteiro, pena e papel, e escreve como eu te disser. Trouxeram a ele papel, a pena e o tinteiro. E São Francisco ditou a carta desta forma: a senhora Jacoba, serva de Deus, Frei Francisco, pobrezinho de Cristo, saúda e deseja a companhia do Espírito Santo em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, caríssima, que Cristo bendito por sua santa graça me revelou o fim da minha vida, que será em breve. Por isso, se queres me encontrar vivo, quando vires esta carta, move-te e vem para Santa Maria dos Anjos, porque se não vieres até tal dia, não poderás encontrar-me vivo. E traz contigo pano de cilício, em que meu corpo será envolvido, e a cera que é necessária para o sepultamento. Peço-te ainda
que me tragas daquelas coisas para comer que costumavas dar-me quando eu estava em Roma. Enquanto esta carta estava sendo escrita, foi revelado por Deus a São Francisco que Dona Jacoba já estava perto do lugar e trazia consigo todas aquelas coisas que ele mandara pedir por carta. Quando teve essa revelação, São Francisco disse ao frade que escrevia a carta que não continuasse a escrever, porque não precisava mais. Os frades ficaram muito admirados com isso, porque nem acabou a carta e nem queria que fosse mandada. Passado um pouco de tempo, bateram com força à porta do lugar e São Francisco mandou o porteiro abrir. Abrindo a porta, lá estava Dona Jacoba, nobilíssima senhora de Roma, com 2 de seus filhos senadores e com uma grande companhia de homens a cavalo, e foram para dentro. Dona Jacoba foi direto à enfermaria e encontrou Francisco. Ele teve muita alegria e consolação por sua vinda, e ela também, quando o viu vivo e falando com ela. Então ela lhe contou como Deus lhe havia revelado em Roma quando ela estava em oração, como ela deveria vir rápido visitá-lo e trazer todas aquelas coisas que ele desejava. Mandou então trazer as coisas que ela trouxe para comer e deu-as a ele. Francisco, comendo, ficou muito confortado. Dona Jacoba ajoelhou-se, pegou aqueles santíssimos pés e, com excesso de devoção, beijava-os e banhava-os em lágrimas, de modo que aqueles que ali estavam parecia-lhes estar vendo Madalena aos pés de Jesus Cristo, e de modo algum podiam separá-la. Finalmente, depois de um bom tempo, levaram-na dali e lhe perguntaram como tinha vindo tão a tempo e trazendo todas as coisas que eram necessárias para a vida e o sepultamento de Francisco. Dona Jacoba respondeu que em Roma, estando uma noite em oração, ouviu uma voz do céu que lhe disse: se queres encontrar Francisco vivo, vai sem demora a Assis, leva contigo as coisas que costuma dar-lhe quando está doente e as coisas que lhe são necessárias para o sepultamento. E eu fiz isso, disse ela. Então a dita senhora Jacoba ficou lá, até que São Francisco passou dessa vida e foi sepultado. No sepultamento prestou-lhe uma grandíssima honra, ela com toda a companhia, e fez todas as despesas do que foi preciso. Depois, voltando a Roma, daí a pouco tempo, essa gentil senhora morreu santamente. Por devoção a São Francisco, quis ser levada para ser sepultada em Santa Maria dos Anjos, e assim foi. No final de sua vida, Francisco estava bastante doente. Os médicos se espantavam de como ele ainda pudesse estar vivo em um corpo que era só pele e osso. Estava ele onde queria, na igrejinha de Santa Maria dos Anjos. Tinha tanto amor por este lugar, que um dia disse aos seus frades: meus filhos, não saiam nunca deste lugar. Se expulsarem vocês por um lado, saiam e entrem pelo outro, porque este lugar é santo de verdade e é habitação de Deus. Aqui, o Deus Altíssimo nos fez crescer quando ainda éramos um pequeno grupo. Quem rezar com devoção neste local, conseguirá de Deus tudo o que pedir. E ele, ali naquele lugar que lhe era tão caro, pediu novamente que os frades se reunissem ao seu redor e entoassem os louvores do Senhor. Cantou também como pôde um salmo. Em voz alta clama ao Senhor
em voz alta suplico ao Senhor. Chegou até a convidar a própria morte para o louvor, dizendo: seja bem-vinda, irmã morte. Ao médico que estava cuidando dele, disse: meu irmão médico, me diga com coragem se o momento da minha morte está chegando. Para mim, ela é a porta da vida. Depois pediu que lessem um trecho do Evangelho de São João que fala assim: antes da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora tinha chegado e devia passar deste mundo para o Pai, após a leitura, mandou que o deitasse em cima de um cilício, um instrumento de penitência que ele e Santa Clara usavam, e que jogassem cinza por cima do seu corpo, já que em poucos dias seria somente pó e cinza. Francisco sempre havia dito aos seus frades para que, quando percebessem que a hora da sua morte estava próxima, o colocassem despido no chão, do mesmo jeito como ele tinha vindo ao mundo, e lá o deixassem ficar por algum tempo, mesmo depois de morto. Pouco depois da leitura das Sagradas Escrituras, Francisco morre. Era o dia 3 de outubro de 1226. Francisco faleceu rodeado de seus companheiros, de nobres, de amigos e outras personalidades. No momento de sua morte, um bando de aves pousaram no telhado e ficaram cantando. Um dos frades que estava presente disse ter visto a alma do santo subindo diretamente para o céu, pois era como uma estrela mais clara do que o sol. Francisco tinha pedido para ser enterrado no cemitério dos criminosos, mas não obedeceram. No dia seguinte, 4 de outubro, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Antes, o cortejo fúnebre passou pelo mosteiro de São Damião para a despedida de Clara e das senhoras pobres. Cumpria-se assim uma promessa de São Francisco a Santa Clara, que ela o veria mais uma vez. O corpo do santo foi erguido para que Clara e as Clarissas pudessem vê-lo bem. E como choraram a falta do amigo querido. Menos de 2 anos depois, o Papa Gregório IX foi pessoalmente para Assis para canonizá-lo, o que aconteceu a 6 de julho de 1228, com grande pompa. Em 1230, foi inaugurada uma nova basílica em Assis, que recebeu seu nome e hoje guarda suas relíquias e abriga o seu túmulo definitivo. São Francisco de Assis, rogai por nós. 14º dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo bem, o sumo bem, a plenitude do bem. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve à serva do Senhor, salve ó Mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Santíssima, Puríssima e sempre Virgem Maria, do glorioso e castíssimo São José e de nosso Pai seráfico, São Francisco, esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.